Já chega, eu cansei de ouvir gente falando pra mim assim: ah, eu investi na bolsa, investi em tal ação porque meu amigo recomendou e eu perdi dinheiro. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode escolher as melhores ações da bolsa de valores. Vamos lá! Pessoal, então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou utilizar dois sites para a gente poder utilizar como embasamento para poder achar as melhores ações aí que temos atualmente. O primeiro site, eu já falei dele aqui em vários vídeos, é o Status Invest, que é esse aqui. E o segundo é o Fundamentos, certo? A gente vai primeiro entrar no site do Status Invest, eu já estou aqui nele. Vamos em Ações, Busca Avançada. Aqui, pessoal, a gente vai fazer vamos selecionar alguns pré-requisitos para a gente tentar selecionar já algumas ações que são boas, porque a ideia aqui é já ir excluindo aquelas ações que não são boas, que são muito ruins. Então aqui vamos pegar aqui algumas coisas importantes que eu tenho que falar antes da gente colocar esses pré-requisitos. Se você estiver buscando ações que pagam dividend yield, o dividend yield é legal você colocar. Hoje, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Selic está em 5,25% ao ano. Então, se você quiser dividend yield, se você estiver buscando ações que pagam bons dividend yields, você tem que buscar ações que pagam acima da Selic, né? Porque a Selic ela é o mínimo que você deve considerar para buscar ações com relação a dividend yield. Mas vamos lá, eu não vou colocar dividend yield porque a ideia aqui não é selecionar só ações que pagam bons dividendos. Eu vou colocar aqui basicamente o ROI, que eu acho importante, um ROI que eu considero bom, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. É o retorno sobre o valor que você investe na empresa. Um ROI bom para mim é um ROI de 15, acima de 15, então eu já vou deixar selecionado aqui 15. E liquidez média diária. Eu vou excluir aqui ações que não têm liquidez, porque para mim a ação tem que ter liquidez. Se uma hora eu quiser sair do papel, eu posso sair sem qualquer problema. Então eu vou colocar uma liquidez aqui bem tranquila, de 10 mil, no mínimo 10 mil, para a gente começar a selecionar já as melhores empresas. Bom, aqui já me retornou algumas empresas. Eu vou aqui, deixa eu colocar aqui todos, para abrir todas as empresas. Eu vou, pessoal, aqui no final, tem a liquidez. Eu vou começar selecionando aqui pela liquidez. Obviamente, as empresas que têm maior liquidez atualmente são a Vale, Petrobras, o Banco Itaú, a B3, que é a Bolsa de Valores. Eu vou pegar algumas empresas como exemplo aqui para a gente conversar sobre elas. Obviamente, não tem como eu analisar todas num vídeo, senão ficaria um vídeo de 10 horas. Então, eu tenho que fazer aqui uma seleção pré-natural minha, que eu considero empresas boas, para a gente poder conversar sobre elas. E a partir disso, você pega essa ideia, esse conceito. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, pessoal. Eu quero que vocês entendam a ideia, entendam o conceito e aplique nas ações que você se interessa. Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui selecionando as 3 empresas. Vou selecionar a Ambev, a Itaúsa e a WEG. Lembrando, como eu já disse, que não é uma recomendação, eu vou utilizar elas apenas como exemplo. Bom, vamos começar aqui pela Ambev. Como eu disse para vocês, a gente vai utilizar também o Fundamentos, que é outro site muito bom para você poder fazer a sua análise de ações. Então, vou colocar o ticker da Ambev aqui e a gente vai olhando paralelamente um site com o outro. Vamos abrir aqui de volta o Status Invest. Uma coisa que eu gosto de olhar muito aqui nesses indicadores, tanto aqui quanto no Fundamentos, certo? Estão todos aqui. O preço sobre o lucro, LPA, isso tudo aqui está detalhado. É muito mais fácil você olhar através desses sites, porque você não precisa calcular eles manualmente. Bom, vamos lá. Primeira coisa, dividend yield. Quando você olha para uma empresa, como eu expliquei, se você estiver procurando dividend yield numa empresa, se você quiser rentabilidade através do dividend yield, você tem que levá-lo em consideração. No caso, a Ambev ela é uma empresa que atualmente ela vem pagando aí 2,78% em dividendos nos últimos 12 meses. Então, assim, ela não é uma empresa tão focada em dividendos. Ela é um pouco de dividendos e um pouco de crescimento. É mista das duas coisas. Então, por aí a gente pode ter uma noção, você tem que ver se ela se adequa ao seu perfil de investidor, como eu te disse, depende do seu objetivo.
Mas várias coisas que a gente pode considerar aqui também. A primeira coisa, como eu disse para vocês, é o ROI. Eu acho que uma das coisas muito importantes quando você investe numa empresa é o retorno que você vê em dinheiro. Uma das coisas importantes quando você investe numa empresa é o retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno do valor que você investe. Então aqui o ROI é exatamente o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa. O que é o patrimônio líquido da empresa? São ativos menos passivos. Ativos menos passivos são igual a patrimônio líquido. Então é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Como eu disse para vocês, na minha visão, na minha opinião, um ROI acima de 15%, ele é um ROI bom. Então, como a gente pode ver, a Ambev tem um ROI de 18,47%. Ah, Douglas, como é que eu calculo esse ROI? Se eu quiser entender, eu vou explicar para vocês, pessoal. Aqui no site do Fundamentos, tem o ROI, vamos achar ele aqui. Tá aqui, ó, 18,5. Tá arredondado uma casa, tá? Aqui tá 18,47, aqui 18,5. Como que é o cálculo? Como eu disse para vocês, é o lucro líquido, esse valor aqui. Vou abrir uma calculadora, jogar na calculadora, esse valor aqui, dividido pelo patrimônio líquido. Então vamos dividir pelo patrimônio líquido. Vezes 100, que é para a gente achar o percentual. Aqui, ó, exatamente 18,47. Que é o valor que está aqui, 18,5 ou 18,47, certo? Então, primeira coisa, olhar o ROI. Eu acho que é uma coisa muito importante quando você analisa uma empresa. A questão das margens, pessoal. As margens, margem líquida, margem bruta, margem EBITDA, elas são importantes você analisar, mas tem que tomar um certo cuidado, porque muitas empresas, a margem dela, por exemplo, a margem líquida, eu já fiz um vídeo explicando, vou deixar aqui no card também, explicando 3 indicadores. E também eu falo nesse vídeo sobre a margem líquida. A margem líquida, ou qualquer outra margem, o que acontece? Pode ser que uma empresa, no caso, o cálculo da margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Então pode ser que a empresa ela esteja queimando dinheiro, esteja queimando lucro, vamos dizer assim, para investir nela mesma. Então ao invés dela gerar lucro, muitas empresas atualmente fazem isso, essa estratégia, elas não geram lucro, elas investem nelas mesmas, elas geram despesa para elas, mas na verdade essas despesas é para elas poderem crescer. Então a gente tem que olhar a margem líquida junto com o CAGR, que são indicadores de crescimento. Aqui, ó, o CAGR de receita dos últimos 5 anos e o CAGR dos lucros também dos últimos 5 anos. Bom, então vamos lá. A gente já viu sobre o ROI, que é um indicador de rentabilidade. As margens, como eu disse para vocês, você tem que olhar a margem junto com o indicador de crescimento e também depende de empresas para empresas. No caso, a Ambev, a ideia dela também é dar lucro. Empresas, via de regra, que o crescimento dela é muito agressivo, que a empresa quer queimar dinheiro para crescer de uma forma agressiva, esse indicador de margem líquida, geralmente, ele vai estar distorcido. Então, é um ponto de atenção para você tomar cuidado na sua análise. Então, vamos lá. Indicadores agora de endividamento. Tanto aqui, pessoal, quanto aqui, ó, a gente pode ver todos os indicadores. Eu estou mostrando aqui no site dos Status Invest porque fica mais fácil de visualizar no vídeo, mas tanto aqui no Fundamentos quanto aqui no Status Invest você vai encontrar, certo? Vamos lá, liquidez corrente. A liquidez corrente, pessoal, ela é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Quer dizer, aqui, ó, se você colocar o seu mouse em cima da interrogação, vai explicar para você de uma forma resumida o que aquele indicador significa. No caso aqui está falando que indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Então significa que os ativos da empresa são capazes de pagar os passivos da empresa caso aquela empresa venha a ser liquidada, caso a empresa, vamos dizer assim, ela venha a ser vendida, aqueles ativos, se caso ela precisar vender todos os ativos dela para pagar todos os passivos, ela tem condições. Então, acima de 1, esse indicador ele é bom. Pessoal, outra coisa importante de analisar é a questão da dívida da empresa. Muitas empresas se alavancam muito, elas tomam muitas dívidas, porque elas precisam sim tomar dívida, isso faz bem de certa forma para a empresa. Eu posso fazer um vídeo explicando melhor isso. Pode não fazer muito sentido na sua cabeça, mas todas as empresas elas tendem a tomar dívidas porque isso é bom para elas. Mas a empresa ela não pode tomar muita dívida, porque senão ela pode se descontrolar e vir à falência ou vir a passar por dificuldades.
Aqui no caso da Ambev, passando um pouco mais para baixo, a gente pode ver que ela tem uma dívida líquida negativa, ou seja, ela não tem dívidas. Ela tem mais dinheiro em caixa do que a dívida bruta dela. Então a dívida líquida dela, de fato, se ela quiser pagar essas dívidas, ela tem dinheiro suficiente para isso. Bom, e após você olhar essa questão da dívida, olhar se a empresa tem dívidas ou não, se essa dívida ela é condizente com o objetivo da empresa, é muito importante também você olhar o preço que a ação está. Eu defendo que o preço ele importa em alguns casos. Muita gente fala, o preço importa, o preço não importa. Depende, entendeu? Tudo depende. Por quê? Vamos pensar no seguinte, um celular. Um celular hoje em dia, um celular mais para bom do que para ruim, tá na média aí de 2.500 a 3.000 reais. Se não for iPhone, porque iPhone é 10.000 reais, não vamos considerar isso aqui. Mas então de 2.000 a 3.000 reais, 2.500 a 3.000 reais. Beleza, é um celular bom. Se aquele celular, vamos supor que o dólar sobe muito, passar a custar 7.000 reais, o celular custava 3.000 reais, faz sentido você comprar? Você compraria? Talvez não. Mas e se o celular estiver custando aí nessa faixa de 2.500 a 3? Beleza, é um valor caro, mas talvez você compre. Então tudo é relativo, o preço é relativo, depende de quais são os seus objetivos. E uma empresa boa, pessoal, geralmente você sempre vai pagar mais caro por ela. Uma empresa ruim, o mercado ele não é burro, ele não é irracional. Uma empresa, quando ela é boa, quando o mercado espera bons resultados dela, ele vai precificar mais caro a empresa. Então você nunca vai achar, a não ser em casos extremamente específicos, como o caso da pandemia que teve, que o preço das ações caíram, você nunca vai achar empresas boas a preços muito baratos. Claro que existem exceções, né? A ideia é você sempre aproveitar. Quando tem esse momento de crise, momentos de estresse, você poder aportar em empresas boas a preços bons, mas nem sempre isso acontece, isso é uma exceção. E como que a gente vai saber se uma empresa está cara ou barata? Como eu disse para vocês, isso é relativo, você sempre vai precisar pagar mais caro por empresas boas. Mas tem um jeito da gente identificar se a empresa está muito cara, por exemplo, como eu dei o exemplo do celular. Aqui no lucro por ação, o que é o lucro por ação? É o lucro líquido dividido pelo número de ações. Como eu disse para vocês, aqui ele mostra o que esse indicador significa. Olha lá, indica se a empresa é ou não lucrativa. Se esse número estiver negativo, a empresa está com margens baixas e acumulando prejuízo. Quer dizer que a empresa não está retornando lucro. Então isso é um ponto de atenção para você tomar cuidado. Outro indicador importante é o valor patrimonial por ação, que é o VPA. Indica qual o valor patrimonial de uma ação, que é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações em circulação daquela empresa. E aí, por último, a gente tem aqui, que eu acho importante também, mas nesse caso aqui eu não olho, muita gente, o PL está alto, então a ação está cara. Não quer dizer que significa que você vai olhar somente para o PL, pessoal. O PL você deve analisar ele em conjunto com todos os indicadores, em todas as circunstâncias. Então aqui no caso da Ambev, o PL está em 19,08. O PL é o preço atual dividido pelo lucro por ação, quer dizer, então que é o LPA. Então a gente pode ver aqui que o preço sobre lucros está em 19,8. Esse PL é alto? É um pouco mais alto. Tem PLs muito mais altos? Tem. Tem PLs muito mais baixos? Tem. Só que isso você tem que analisar, você tem que deixar para olhar o PL por último. Eu sempre deixo para olhar o preço da ação por último. Eu olho se a empresa é boa, se a empresa é ruim, se a empresa dá lucro, se a empresa está endividada, qual que é o ROI da empresa, quais que são as margens, e depois eu olho o preço. Se eu acho que está muito caro, eu não compro. Pessoal, eu já mostrei para vocês a Ambev, no caso eu mostrei mais o Status Invest, porque fica mais detalhado. Tem também no Fundamentos, você pode olhar aqui todos os indicadores de uma forma detalhada também, certo? Eu vou passar, como eu falei para vocês no começo do vídeo, que eu ia mostrar as outras empresas que a Itaúsa e a WEG. Vou passar de uma forma mais rápida, explicando um pouco mais rápido, para a gente não prolongar muito esse vídeo aqui. Então vamos lá, Itaúsa. Itaúsa, pessoal, como eu disse para vocês, começa pelo ROI. O ROI da Itaúsa está em torno de 18%. É um ROI legal também, acima de 15%. As margens dela, essas margens elas são um pouco distorcidas, por quê? Porque a receita da Itaúsa, a grande maioria esmagadora dela, provém do Itaú. Então essa margem fica um pouco distorcida.
Aqui o CAGR também é importante a gente analisar isso, certo? A questão do endividamento da Itaúsa também, liquidez corrente, ela tem uma boa liquidez corrente, então os ativos dela superam seus passivos em mais de 2 vezes, então isso é um indicador muito bom, certo? A questão das dívidas, como eu falei para vocês, ela tem uma dívida líquida legal, uma dívida líquida tranquila, assim, se a gente for considerar em relação ao patrimônio que ela tem. Então isso é uma coisa legal de você ver, é uma empresa que não é muito endividada, certo? Questão aqui, como vocês podem ver também, dívida líquida sobre patrimônio líquido 0,03, isso é bem tranquilo, tá? Dá para você ver tanto aqui quanto lá embaixo como eu mostrei. A questão do dividend yield, a Itaúsa ela é uma empresa que não vem pagando muitos dividendos como era antes, muita gente gostava da Itaúsa porque ela pagava muitos dividendos, né, anteriormente. Atualmente ela não vem pagando muitos dividendos, mas isso não significa que futuramente ela não possa pagar mais dividendos que ela vem pagando agora. E o preço sobre lucro, que é para a gente considerar aqui, levando em conta o LPA, o VPA e o preço sobre lucro. Para a gente considerar se a ação está cara ou barata. No caso aqui está em 8,63. Isso aqui, 8,63, abaixo de 10, pessoal, para mim é muito tranquilo, eu nem considero. Está abaixo de 10, o preço sobre o lucro está tranquilo. E a terceira empresa, que a gente vai olhar aqui rapidamente também, é a WEG. A WEG, pessoal, muita gente gosta dela, é a queridinha da bolsa, eu também gosto bastante dela. Ela passou aí, ela teve vamos dizer assim, uma lucratividade, um rendimento, uma valorização muito grande nos últimos tempos. Então, se você pegar aqui em 2019, por exemplo, até esse pico de alta que teve foi quase 400%. Então, muita gente gosta da empresa, eu particularmente gosto bastante, não é uma recomendação, mas eu gosto bastante dos números da empresa e também da governança, pessoal. Uma coisa que você tem que tomar cuidado na empresa, que a gente vai comentar por último ainda, não sai do vídeo, eu vou comentar ainda, é a questão da governança. A gente já vai chegar lá. Bom, a WEG, questão do ROI, um ROI de 27%, muito bom. As margens dela são um pouco mais apertadas, então é por isso que eu falei para vocês, você não pode olhar só a margem, no caso dela é uma empresa que procura ter um crescimento maior, então você tem que olhar em conjunto com o CAGR, que são os indicadores de crescimento, para você não achar que a empresa tem uma margem muito baixa, não se equivocar na sua análise. A questão dos indicadores de endividamento, liquidez corrente também é uma liquidez muito boa, né? Acima de 1 é legal. A dívida da empresa 0,19 sobre o patrimônio líquido, vou descer aqui um pouco mais para baixo. É uma dívida negativa, certo? Então assim, ela tem mais dinheiro, ela tem mais disponibilidade do que a dívida bruta em si da empresa. A questão do dividend yield, né? Ela é uma empresa que não paga dividendos, que não paga muitos dividendos, 1,14 é muito baixo. Então, assim, a gente pode ver que ela não é uma empresa focada em dividendos. Se você olhar para a WEG, por exemplo, procurando dividendos, você não vai achar que ela é uma boa empresa, porque ela não paga dividendos, né? A finalidade dela não é essa no momento, pode ser que futuramente ela pague. Outra questão também é o preço dela, aqui o PL, eu peguei justamente a WEG porque ela tem um PL mais alto. O que é o PL também, pessoal? O PL aqui é uma ideia, né, como está escrito aqui, de quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Então significa que o mercado espera um crescimento da empresa, um crescimento dos lucros da empresa. Então essa é a ideia de quando você vê um PL alto. Pode ser que o mercado esteja entendendo que aquela empresa vai crescer os lucros. Via de regra, pessoal, nem sempre é assim, certo? Então, essa foi as análises das 3 empresas que eu falei para vocês. Pessoal, mais uma coisa que eu quero mostrar aqui nesse vídeo, que é muito importante também, muita gente vai ter pensado até agora, nossa, ele não falou sobre isso, vou falar agora, tá? Que é a questão da governança, que é a questão de você saber se quem está lá dentro da empresa, quem dirige a empresa, quem controla a empresa, tem ações da própria empresa, porque isso é ser condizente, isso é coerência no negócio, né? Não faz sentido eu, por exemplo, eu falar, não, eu gosto da WEG, mas eu não invisto na WEG. Qual o sentido disso? Não tem coerência. E como você sabe se existe coerência numa empresa? Se existe coerência nos interesses do gestor, nos interesses do controlador da empresa com a própria empresa. Tem um negócio, pessoal, chama CVM 358. É uma instrução normativa da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários,
que você pode verificar quantas ações aqueles gestores, aqueles controladores têm da empresa. Então vamos olhar aqui da VEG. Para você acessar essa CVM 358, você simplesmente digita o nome da empresa, VEG CVM 358. Vamos abrir aqui. Algumas empresas é um pouco mais chato de você achar, outras não. No caso da VEG aqui, a gente entrou no site de relações com investidores dela. É o primeiro link. Aqui, deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil de vocês visualizarem no vídeo. Esse aqui, pessoal, é o formulário consolidado. Aqui, ó, é a CVM 358, certo? Aqui, ó, instrução CVM tal 358. Aqui, pessoal, vocês conseguem ver a movimentação e o saldo de ações que os controladores têm da empresa. Então aqui a gente pode ver que o controlador, aqui, ó, controlador, tem muitas ações da empresa e são ações ordinárias que dão direito a voto. O que isso pode significar? Eu estou dizendo que eu não estou recomendando, eu estou dando a minha opinião. Isso pode significar que o controlador da empresa está alinhado com os objetivos da empresa. Porque eu vou te mostrar outro exemplo aqui, você vai entender o que eu estou falando. Vou procurar agora uma empresa que eu não gosto muito, mas muita gente gosta, eu não estou aqui para te criticar, eu só estou aqui para mostrar os fatos, que é a OIBR. Vamos procurar aqui, ó, CVM 358 OIBR. Vamos procurar aqui, pessoal. Acho que aqui vai ter. Aqui é o site de relações com investidores da Oi. Vamos procurar aqui. Aqui, ó, valores imobiliários, tal, CVM 358. Vamos abrir aqui. Esse aqui é o último que tem, de fevereiro de 2021. Olha aqui, pessoal, é o mesmo documento, formulário consolidado. Aqui no caso é o conselho de administração. Mas olha para vocês verem, ele só tem 5 ações preferenciais e 2 ações ordinárias, né? Então, por aí a gente pode ter uma noção se as pessoas que estão dentro da empresa, quais são os objetivos deles para com a empresa, né? Porque, vamos dizer assim, se eles mesmos não acreditam no negócio, se eles mesmos não têm ações da empresa, por que eu vou investir? Se eu tenho muito menos informação do que eles. Então, não faz sentido para mim eu olhar para esses números, eu olhar para esse documento e saber que quem está lá dentro da empresa não investe na empresa. Isso é incoerência. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído, mesmo que seja um pouquinho, para você aprender a analisar ações. Como eu mostrei para vocês, existem diversas ferramentas, diversos sites que você pode utilizar para poder encontrar as melhores ações. Obviamente, você nunca vai achar a melhor ação do mundo, você nunca vai saber qual que é. Isso é a mesma coisa de você tentar adivinhar o futuro. Mas através desses indicadores, através desses documentos, como a CVM 358, você consegue aumentar suas chances de sucesso no longo prazo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, siga a gente no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo.